Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos ter aula de história e vamos falar sobre o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então, para você acompanhar a explicação, a leitura do que a tia está falando aqui, pega seu livro, bote na página 94, que nós vamos trabalhar hoje, da página 94 até a página 96, ok? Durante o reinado de Dom Pedro II aqui no Brasil, muitas mudanças aconteceram. A primeira delas foi em relação à quantidade da população. A primeira contagem tinha 8 milhões de pessoas. E quando foi feita uma segunda contagem, já tinham mais de 10 milhões de pessoas. Isso porque o governo fez uma campanha, lembra disso? Para que os imigrantes viessem para trabalhar aqui na plantação do café. Essas pessoas vieram e construíram aqui as suas famílias. Então, essa quantidade de números de população é resultante dos filhos desses imigrantes, tá? Naquela época, não havia centros urbanos populosos. As pessoas moravam mesmo, era na zona rural. Era lá que acontecia a maior parte dos desenvolvimentos. E nessa época estava tendo a cultura da cana-de-açúcar. Os centros urbanos que eram mais importantes, que eram os mais movimentados, eram os da cidade do Rio de Janeiro, de Recife e de Salvador. Isso porque ali era a rota de transação comercial. Então, era ali que as pessoas levavam seus produtos para comprar, para vender. Então, ali era a rota, era o caminho dessas transações. Então, por isso, eram os mais importantes. Nessa época, iniciou-se as primeiras transformações da cidade. Então, começou a construir iluminação das cidades, onde a gente hoje conhece que são os postes, rede de esgoto, rede de água, melhoria de transporte, melhoria da comunicação. Tudo isso aconteceu durante o reinado de Dom Pedro II. Uma pessoa muito importante nessa época foi o Barão de Mauá. Ele, com suas ações, faziam com que os europeus investissem as fábricas deles aqui no Brasil, tá? Então, a fábrica que mais se desenvolveu, que mais prosperou, foi a fábrica têxtil, que é aquela que transforma algodão, lã em tecidos e em fios, ok? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro começou a crescer bastante, isso por conta do comércio. Já a cidade de São Paulo começou a se desenvolver, a crescer, por conta da cultura do café e por conta da chegada dos imigrantes. Um fato importante durante o reinado de Dom Pedro II é que toda a arrecadação que ele tinha, que ele recebia dos impostos que as pessoas pagavam, né? Toda essa arrecadação ele usava para comprar escravos. Como essa prática ficou proibido comprar, vender escravos, lembram disso? Ele começou a usar todo esse dinheiro, toda essa arrecadação para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, ele começou a comprar máquinas que melhoraria a produção do café, a produção dos tecidos. Isso porque ele queria que toda essa produção começasse a se desenvolver, a ser fabricada toda e exclusivamente aqui no Brasil, para que a gente não precisasse mais comprar produtos da Inglaterra. Barão de Mauá, na verdade, Irineu Evangelista, foi uma pessoa tão influente, tão importante nas atividades econômicas no Brasil, na época, que ele ganhou o título de Barão de Mauá. E 20 anos depois, ele ganhou o título de Visconde de Mauá, de tão importante que ele foi naquela época para o desenvolvimento da cidade. Então, na página 95, a gente tem algumas curiosidades sobre o que ele conseguiu transformar nos transportes, nos serviços. Tem umas curiosidades sobre a vida de Irineu Evangelista, tá? Então, agora vocês vão fazer as atividades na página 96 e depois eu volto no próximo vídeo para corrigir, ok? Façam com calma, com atenção. Se precisar, pode dar uma consultada no livro, tá? Preste atenção como está escrito, nome de pessoa com letra maiúscula, tá? Preste atenção, responde com atenção, que eu volto no próximo vídeo para corrigir. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.